Você sente mágoa no relacionamento? Fica triste? Tem a sensação de que não podia, que isso não está certo? Vamos falar sobre as mágoas no relacionamento. Eu sou Fabiana Ratti, psicóloga e psicanalista. Faço aqui o Café com Freud e Lacan para falarmos sobre conceitos da psicanálise de forma acessível. Se você é novo no canal, inscreva-se e vamos falar sobre as mágoas no relacionamento. 3 pontos sobre este assunto. O primeiro e que eu ando falando em todos os vídeos sobre relacionamento, a questão é convivência, é o primeiro ponto, depois eu falo outros, mas não é possível a gente falar de relacionamento sem falar da convivência todo dia, o dia a dia. E assim, quando a gente convive muito com as pessoas, tanto a gente vê os seus defeitos, como nem sempre a pessoa está no melhor momento, no melhor dia, então a gente pega, não é? Se é uma amiga, mas a amiga é tão legal, é tão querido, lógico, ela se prepara para ir ver você, ela fala, ela se arruma, ela está com saudades. É diferente daquela pessoa que está todo dia, e mesmo nós convivendo, de novo ele falou isso, ela falou aquilo, de novo essa sensação, tal. Então, agora, a minha pergunta do início é assim, você sente mágoa no relacionamento? Isso não era esperado? E a grande questão é que é esperado, não tem como a gente se relacionar, estar todo dia ali e nada a pessoa falar ou fazer que não nos desagrada, isso não existe. Então, eu sinto da gente ficar um pouco mais tranquilo de que vai acontecer, faz parte, porque a convivência é intensa, nem sempre a pessoa está de bom humor, tal. E mesmo assim, vamos anotar o que é bacana, porque também muitas vezes a gente fica só olhando aquela parte ruim, aquilo que é chato, aquilo, e deixa de ver muitas outras coisas. Eu sempre dou exemplo que eu vi uma vez na internet, não sei aonde, talvez já tenha falado em algum vídeo, que uma senhora falou: eu quero a separação, não aguento mais e tal. E aí um mestre, um professor falou assim: por favor, faça a lista de todas as qualidades do seu marido, de todos os seus pontos, e volta aqui daqui a 2 meses e me fala, e vamos conversar, não é? E aí ela volta, ele fala para ela pôr 2, 3 pontos bons em relação ao marido na lista e ver se tem outros ruins. E aí ela chega e fala assim: eu não posso, depois de 2 meses, não posso me separar do meu marido. E ele fala assim: por quê? Porque eu não posso me separar de alguém que tem, sei lá, ela falou um número lá, 58 qualidades e meia dúzia de pontos ruins. Ou seja, é lógico que a parte chata fica ali martelando, fica magoando, a gente fica vendo, mas a gente tem que observar todo o contexto, todos os pontos, porque senão a gente fica ali só vendo o pior. E a gente tem que ver, e eu sinto que isso me ajudou muito com filha, porque isso, assim, com filhos, a gente tem que dar bronca, a gente precisa corrigir, a gente precisa educar, e algumas vezes a gente fica lá só no pior, o que é um perigo, porque a gente tem que elogiar a criança, a gente tem que falar, a gente tem que ver. E quando eu fiz esse exercício, assim, em relação às minhas filhas e tal, eu vi tantas coisas boas que eu passei a elogiá-las, que elas diminuíram, sim, de fazer arte, fazer coisas que não eram tão legais, e eu pude diminuir as minhas broncas, entende? Então, esse é o primeiro ponto. É esperado, é uma convivência, mas e se a gente está esperando isso, faz parte, não é uma afronta contra a gente, mas é que conviver, a gente também dá o nosso pior, a gente também mostra a nossa parte ruim, mas se a gente inclui, a gente consegue ver as partes que estão funcionando. E o ponto 2 da discussão precisamos colocar em palavras. Eu sinto que, assim, no Café com Freud e Lacan que eu escrevi sobre amor e sexualidade, está lá escrito quanto as pessoas vêm aqui no consultório e querem ter uma vidência, uma clarividência, uma transmissão de pensamento. As pessoas gostariam que, como ele não entendeu, como ele não viu, ou ela, óbvio, estava claro. Não, não está, não é telepatia, não é. A gente precisa pôr todos os pingos nos is, precisa falar, não é reclamar: você não faz isso, você não presta, você não ajuda, você é egoísta, você, sei lá, são frases
do senso comum, são frases que as pessoas falam ali, essa entra pelo ouvido, sai pelo outro. Não adianta, o aparelho psíquico não está aberto, ou o diálogo é assim, vamos marcar de conversar, a pessoa vem preparada, a gente vem, tem que abrir o inconsciente da pessoa, elogiar a parte boa para que a pessoa, e você também tem que pensar que se o outro vier, ou a outra vier, você isso, você aquilo, você fecha o inconsciente, não tô a fim de ouvir, não vou ouvir isso, me trate bem, não é? Então, sentar, marcar, conversar, falar das partes boas que vê na outra pessoa, mas esse ponto, aquele, o outro, barará, precisa ser visto, precisa. Então, sentar e conversar. Muitas e muitas vezes eu pergunto aqui e os analisantes falam, nossa, nunca fiz isso, nunca sentei, mas ele tá sabendo, porque eu falo isso e aquilo. Não adianta, o aparelho psíquico não fica ouvindo, ele se fecha, ele se tranca. Pense isso com você mesmo, quando ele reclama várias vezes, ela reclama várias vezes, fica insistindo, fica só vendo seus defeitos, o quanto você nega, afasta. Porque a pessoa precisa falar direito mesmo, precisa sentar e conversar. Nem sempre é fácil, não é? A gente gosta de sentar e falar de coisas boas, ficar de bem, mas é fundamental que a gente possa pôr os pontos que não estão bons. Vamos, curtam aí, escrevam, compartilhem para que a gente possa atingir mais pessoas. O terceiro ponto, a grande questão é assim. O ser humano, muitas vezes, não é sempre, cada um é de uma forma, mas muitas vezes ele quer ser o fortão, não, é bobagem, não me atinge e tal. Então, para não ver a própria falta, o ser humano não, assim, parar e falar, eu não gostei disso, aquilo não foi bom, aquilo, por favor, veja direito e tal, implica no ser humano ter que mostrar as suas fragilidades, a dificuldade que a pessoa passou, a tristeza, e mesmo assim que a outra pessoa é importante, que aquilo machucou, que a pessoa ficou pensando. A gente está numa sociedade muito assim, by myself, não é? Não, pode deixar, não importa, não tem problema, não me afeto por você, nada me atinge. Não é verdade, as coisas atingem sim, dói. E, se a gente convive, a gente gosta da pessoa, a gente quer que a pessoa faça melhor. Então, esse é um dos pontos bem sérios que eu vejo muitas vezes que a pessoa, não, besteira, não, mas está lá entulhado no aparelho psíquico e o quanto isso dificulta. São assim, são as mágoas, vão ficando ali e as resistências. Para a gente não lembrar, para a gente não pensar, a resistência do aparelho psíquico vai aumentando, a gente precisa de mais energia psíquica para esconder aquilo, para não ver, para não pensar, e aí explode em sintoma, em ansiedade, em às vezes tumor, em dor de cabeça, uma série de sintomas. Então vamos prestar atenção e ter mais tranquilidade, humildade mesmo, de falar para o outro, porque assim, o ponto se a gente entender que o relacionamento ninguém nasce pronto, ninguém vem sabendo, ninguém nasce sabendo, não é aquela fala assim, ninguém nasce sabendo. E o relacionamento é um exercício de crescimento, de falar das dificuldades, de avançar. E o que eu acho mais bacana é eu olhar ali, eu vou fazer, né, tô quase ali nos 30 anos de relacionamento com o meu marido. E eu olhar para o passado e sentir assim, era uma Fabiana, agora é outra Fabiana, e ainda bem, muito melhor. Porque se a gente olha e fala assim, muitas vezes a gente olha como assim, não era a mesma coisa, era no passado, melhor, mais pueril, a gente se dava bem, coisas boas. Tem um lado que eu sinto isso, daquela juventude, daquela coisa e tal, mas eu sinto bastante a evolução no nosso casamento, as discussões, os pontos, e que a gente ultrapassou muitas
muitos pontos, que seja na nossa relação de diálogo, que seja no cuidado com os filhos, que seja nos cuidados com a casa, e discussões que a gente se paralisava e que agora avançaram. E isso fez de mim uma pessoa melhor, mais madura, cresci. Então, é muito bom. Agora, quando a pessoa olha para trás e fala assim, eu estou no mesmo ponto, ou até piorou, e mesmo quando os filhos e tal, parentes olham e falam assim, estão lá os dois brigando, reclamando. Gente, não pode. A gente precisa se tratar, precisa cuidar, precisa fazer avanços na vida, sabe? É um exercício, a vida é um tempo que a gente tem para crescer, para se desenvolver, para chegar aos nossos projetos, ao nosso ideal, e não a gente ficar de picuinhas e reclamando e guardando mágoas. Espero vocês nos próximos vídeos, deixem opiniões, sugestões de temas e tomem seu café com Freud e Lacan. Muitas vezes nos encontramos no próximo.